Vamos agora falar do caso Genivaldo de Jesus Santos. Ele que foi morto no dia 25 de maio em Ubaúba após uma abordagem policial. O Ministério Público Federal pede à Justiça que os policiais rodoviários federais envolvidos na morte do Genivaldo sejam submetidos a júri popular e não simplesmente um júri simples. Genivaldo de Jesus Santos tinha 38 anos quando ele passou por essa abordagem. Teve pés e mãos amarradas, foi trancado no porta-malas de uma viatura, por onde ficou cerca de 11 minutos submetido à inalação de gás lacrimogênio. Os nomes das pessoas que fizeram isso: William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento. Foram indiciados pela Polícia Federal por abuso de autoridade, tortura, homicídio com 3 qualificadoras. Por asfixia e sem meios de defesa. Ao longo desse processo, cerca de 40 pessoas foram ouvidas, entre testemunhas de defesa e de acusação. A gente vai conferir agora a reportagem de Lucas Moura, que traz outras informações desse caso. Põe na cena. Paulo Rodolfo Lima Nascimento, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Farias também passaram pelos questionamentos perante a Justiça Federal. Passado esse primeiro momento, começou a ser contado o prazo para a apresentação das alegações finais. O Ministério Público Federal já se posicionou e pediu que o caso vá a júri popular. O MPF entende que os 3 policiais cometeram os crimes de homicídio qualificado, tortura e abuso de autoridade. Se o posicionamento do MPF for seguido pelo juiz do caso, os policiais responderão pelos 3 crimes em júri popular. Mas caso isso não aconteça, o processo segue para julgamento no próprio juízo de primeiro grau. Cabe ao magistrado decidir se houve ou não a prática de um crime doloso contra a vida. O crime de homicídio qualificado pode resultar em uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. O crime de tortura prevê pena de 2 a 8 anos, mas como foi praticado por agente público e contra pessoa com deficiência, a punição pode chegar a 10 anos e 8 meses. Já o crime de abuso de autoridade pode render de 1 a 4 anos de prisão. Somadas as penas máximas, caso sejam julgados e condenados, os 3 policiais podem pegar até 44 anos e 8 meses de reclusão. O posicionamento do Ministério Público Federal é acompanhado pelos assistentes de acusação, advogados que representam a família de Genivaldo. O Ministério Público Federal apresentou as alegações finais escritas, requerendo o pronunciamento dos réus pelo crime de homicídio qualificado, tortura e abuso de autoridade. Nós, assistentes de acusação, esperamos que assim o juiz entenda e pronuncie os réus para júri popular. A defesa dos policiais se posicionou através de nota. O advogado Emanuel Cacho explicou que suas alegações finais ainda estão sendo produzidas, tendo como base as provas apresentadas durante as audiências. Disse também que possui uma posição diferente da do Ministério Público, mas reforçou que a decisão de realizar ou não o júri popular será tomada pelo juiz do caso. Enquanto aguardam a decisão da Justiça Federal, os 3 policiais permanecem presos no presídio militar do estado de Sergipe. Ainda abalada com tudo o que aconteceu, a família de Genivaldo pede que o caso vá a júri popular, que eles sejam julgados pelos representantes da sociedade e que tudo isso acabe o mais rápido possível. A gente está com uma expectativa muito grande que tudo ocorra como se conforme sobre a lei, que o juiz venha acatar, né, esse pedido, que ele venha fazer com que a justiça se cumpra, né, o que a gente espera, o que a gente aguarda. 7 meses vai fazer já que a gente está nessa angústia, mas estamos otimistas e não estamos esperando outra coisa. Que a justiça venha a ser feita, que eles venham a júri popular e que eles venham pagar o que eles fizeram, né? Porque a família toda está esperando, estamos aguardando aqui, né? Passando por mais essa etapa, mas eu creio
E tenho certeza, sim, que a justiça será feita. Minha família está desolada. Esperamos ansiosamente que esse júri seja já feito para que a gente venha ter mais um pouco de sossego, de paz, porque a gente não tem, entendeu? Minha mãe tem 75 anos, minha mãe não tem mais vida, a família toda está desolada, a família está toda na tristeza. Esperamos que a justiça seja feita. Eles querem citar que meu irmão agrediu, meu irmão reagiu. Em momento nenhum meu irmão reagiu. Meu irmão, todo momento meu irmão perguntava por que estava acontecendo aquilo, por que ele estava fazendo aquilo, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz. E eles todo momento agrediam meu irmão, judiavam meu irmão, assassinaram meu irmão daquela maneira cruel que até esse momento a gente tão sem saber o que é que faz da vida, porque qual foi o motivo porque eles vieram fazer uma atrocidade daquelas que eles fizeram com meu irmão. Então, eu espero que a justiça seja feita, a família toda. Genivaldo Santos, de 38 anos, foi morto no dia 25 de maio no município de Umbaúba. Ele foi abordado pelos PRFs por estar pilotando uma motocicleta sem capacete. Depois de ser tratado com extrema violência, foi jogado no porta-malas da viatura policial. Os policiais jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do veículo. Mesmo se debatendo e gritando por socorro, ele foi forçado a permanecer lá dentro. O laudo pericial do IML comprova: Genivaldo morreu por asfixia. Depois que tudo isso aconteceu, os policiais rodoviários federais, apontados pelo Ministério Público como responsáveis pela morte de Genivaldo, permaneceram em liberdade até o fim do inquérito policial. O que aconteceu apenas no dia 26 de setembro, depois de vários adiamentos e 4 meses de espera. O Ministério Público realizou a denúncia dos agentes e solicitou a prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça Federal no dia 13 de outubro. As audiências de instrução já foram realizadas. Agora resta saber se os réus vão ou não a júri popular. A gente espera que isso aconteça, que esse júri aconteça, que eles venham a ser julgados pelo júri popular. E que a alma de meu tio venha descansar e a família também venha descansar com o sentimento de justiça feita. E o que a família quer nesse momento é que esse júri aconteça. Minha gente, a gente se questiona, né? Em relação a... Eu, pelo menos, me questiono. Em relação à quantidade de câmeras que tinham no local. Eu ainda não me conformo de como nem isso inibiu a ação desses homens. São imagens fortíssimas. Imagine você, gente, presenciar isso. Já é devastador. Agora imagine você presenciar isso de um tio seu, um parente seu, todo mundo gritando. Ele tem problema mental, ele tem deficiência, ele é especial. Diversos gritos, nada disso inibia. Todo mundo está se questionando aqui, André Múmia, o Kesley, nossos cinegrafistas aqui. Como é que 3 homens não conseguiram agenhoar um? Como é que não conseguiu fazer isso de outra forma? São muitas perguntas, né? Eu vou chamar agora o repórter Lucas Moura. Lucas, a defesa agora tem um prazo, né, para apresentar essas alegações. Queria que você explicasse para a gente sobre os próximos passos e também, se pudesse adiantar, em relação às testemunhas que foram ouvidas. Foram 40, em média, né, pessoas ouvidas. Os policiais também foram, né, ouvidos. Conta para a gente, Lucas, os detalhes. Na verdade, meu diretor, foram 37 pessoas, de acordo com o advogado o Ives. Desculpa até te interromper aqui, meu diretor Leonardo falou aqui comigo. Falei hoje à tarde com o Ives e sei que você tem sempre contato com ele, com o Lucas, com a Mona Lisa. E ele me disse que no total foram 37 pessoas ouvidas entre testemunhas de defesa e acusação. Mas o que a gente se questiona muito é em relação aos policiais, né? O que foi dito, como é que é essa relação. Com você, Lucas.
É isso, Mariana. São várias situações e a gente precisa sempre atualizar e estar relembrando de alguns pontos, porque esse é um caso grande. A gente lembra que é um caso de repercussão mundial, que é assunto ainda em todo o mundo e que precisa da nossa atenção, sobretudo para poder entender esses detalhes, esses pormenores. Agora, uma observação, Mariana, você falou um pouco antes de me chamar que vocês aí no estúdio, o André Múmia e os outros operadores de câmera, enfim, todo mundo se pergunta como é que 3 policiais não conseguiram algemar um homem. E a resposta é, eles conseguiram, né? Eles conseguiram, tanto é que no momento em que Genivaldo é colocado dentro da viatura, ele está algemado. O que aconteceu depois, aí sim, foi uma situação que demonstra um total despreparo, talvez, falta de zelo, falta de cuidado, enfim, ou alguma intenção mesmo de machucar, porque a bomba de gás lacrimogêneo é jogada dentro do veículo depois que ele já está lá dentro e algemado. Então mostra que de fato foi uma ação brutal, uma ação covarde e por conta disso também toda essa repercussão. A gente lembra, Mariana, nós tivemos as audiências de instrução realizadas, nós tivemos vários dias de audiências de instrução realizadas e depois dessas audiências de instrução, como eu disse na matéria, resta agora saber se o juiz decidirá pronunciar ou não pronunciar os réus. Pronunciar ou não pronunciar quer dizer, levará eles a júri popular. Se sim, serão pronunciados. Se não irão a júri popular, seguirão no juízo comum, na justiça comum de primeiro grau da Justiça Federal e, naturalmente, serão julgados pelo próprio juiz do caso. Essa é uma decisão que cabe ao juiz. No entanto, antes dessa decisão ser tomada, acontecem as audiências de instrução, as provas preliminarmente são apresentadas e aí nós temos também um momento para que defesa e acusação apresentem as alegações finais. O que fez o Ministério Público? O Ministério Público já apresentou suas alegações finais. E em suas alegações finais, um documento vasto de aproximadamente 10 páginas, o Ministério Público disse: eles praticaram 3 crimes: homicídio qualificado, tortura e também abuso de autoridade. Por isso devem ir a júri popular. O crime de homicídio qualificado é um crime doloso contra a vida, portanto julgado em júri popular por representantes da sociedade que decidem se os réus são inocentes ou culpados. A gente lembra, e isso faz parte do bojo do direito penal, se nós temos uma situação em que há associado a um crime de homicídio, por exemplo, como é o caso, segundo o Ministério Público, os demais crimes, ainda que não sejam crimes de júri popular, são julgados em conjunto. Em outras palavras, um dos crimes apresentados é o crime de homicídio qualificado. Se há o crime de homicídio qualificado e outros crimes associados, que nesse caso seriam os crimes de abuso de autoridade e de tortura, esses 2 crimes, ainda que em sua natureza não seriam julgados em júri, eles vão a júri também porque estão associados ao crime de homicídio. Então, se nós tivermos uma decisão da Justiça pela manutenção desse pedido do Ministério Público para que o caso vá a júri popular, nós teremos um júri popular que julgará os 3 crimes. Além do crime de homicídio, também o crime de tortura e também o crime de abuso de autoridade. Lembrando que o júri julga também a qualificadora, que tem uma tendência aí para aumentar, claro, as penas desses crimes. São crimes com penas bastante duras, um somatório aí de penas máximas, né, dos 3 crimes, que pode chegar a mais de 40 anos de prisão. Lógico, né, dentro do processo eles podem pegar um pouco menos, enfim, essa é uma dosimetria que o juiz vai fazer, mas mostra a gravidade e a seriedade de todo esse caso e de tudo isso que nós estamos acompanhando ao longo desses dias. Nós já temos o posicionamento do Ministério Público. O Ministério Público se posicionou e pediu que o caso vá à júri popular. Nós temos agora um prazo de mais 5 dias para que a defesa se posicione. Nós conversamos com os advogados de defesa, eles decidiram não gravar entrevista, também não enviaram vídeos, mas os advogados de defesa se manifestaram em texto. Eles enviaram uma nota dizendo que usarão desse período dos 5 dias para fazer uma última análise das provas que foram apresentadas durante as audiências de instrução. E depois de coletadas, de analisadas todas essas provas, eles farão suas alegações finais.
anteciparam e disseram que a decisão naturalmente será do magistrado, que dentro do Código Penal e do processo penal, do rito do processo penal, só poderá decidir isso depois que tiver em mãos alegações finais de ambas as partes. É um direito do réu ter as suas alegações finais. No entanto, já disse também que, apesar de saber que quem decide é o juiz, discorda da opinião do Ministério Público. Ou seja, a defesa, apesar de não ter apresentado ainda suas alegações finais, já aponta para o desejo de que o caso não vá a júri popular. A defesa, obviamente, não quer isso. A gente aguarda para saber, dentro desse prazo de até 5 dias, quando a defesa apresentará as suas alegações finais. Naturalmente, assim que tivermos essas informações, traremos aqui, Mariana, aos nossos telespectadores. São muitos detalhes. Se você tiver mais algum questionamento, Mariana, eu estou aqui à disposição. Eu quero continuar com você, Lucas, porque, enfim, tudo faz parte do processo. A defesa pode tranquilamente não estar de acordo com o Ministério Público Federal, que quer que vá a júri popular. O que significa ir a júri popular? É o que a gente mostra aqui muitas vezes. Não é somente ali um juiz que vai decidir. São 7 pessoas escolhidas através de sorteio, pessoas como nós, eu, você, pessoas. Não tem nada a ver com alguém que tenha o entendimento do direito. Isso significa o quê? Essas pessoas vão analisar tudo que for apresentado ali e claro que a gente sabe que a emoção conta, o ver os policiais naquele momento vai contar, o estado físico deles vai contar, o que eles vão dizer naquele momento, se vai sensibilizar ou não esses jurados. Então, Lucas, você traz pra gente que a partir de hoje são 5 dias para a defesa dos policiais, que são, inclusive, pessoas diferentes, né? Eu acho que são advogados diferentes, você já pode até me tirar essa dúvida. Eles estão aparecendo na sua tela, o William de Barros Noia, o Kleber Nascimento Freitas e o Paulo Rodolfo Lima Nascimento. Se o juiz, de alguma forma, Lucas, entender que é para ir a júri popular de fato, isso pode durar até quanto tempo? E pela sua experiência, você já fez diversas coberturas aqui, inclusive no Cidade Alerta, de júri popular, de julgamento, normalmente demora bastante. E, na verdade, Lucas, o resultado é sempre imprevisível, né? Muito do que acontece na hora de um júri popular é o que conta para a decisão dos jurados, não é isso? Sim, com certeza, Mariana. A gente pode até dizer, podemos dizer, inclusive, que a gente sabe que há situações em que uma pessoa chega em um júri, por exemplo, aparentemente condenado e sai inocentado, né? Porque ali dentro das discussões que foram levantadas acontecem reviravoltas e acontece o contrário também. Alguém pode chegar inocente, assim, aparentemente inocente e sair condenado. Muita coisa pode acontecer dentro do júri. É um ambiente em que nós temos a sociedade julgando o igual. É interessante colocar isso porque é um ambiente extremamente horizontal, não é um juiz que decide, é a própria população que decide sobre o futuro e sobre a punição que deve ser aplicada ao seu semelhante. Então é a sociedade se auto-julgando, é autogerência e é um tipo de julgamento que se aplica a esses crimes, os crimes dolosos contra a vida, os crimes de homicídio mais especificamente. Então nós temos essa situação. E aí você imagine, realmente, Mariana, deve ser um julgamento, quando for acontecer, que vai durar bastante tempo. No sentido, a partir do momento que começa, imagino que não se sabe quando terminará. Imagine que só de audiência de instrução, nós tivemos aí 4 ou 5 dias de audiências de instrução. Isso dias longos, do início até o fim dos dias. Nós tivemos, segundo a última atualização, eu estava conversando com o Dr. Lucas Alves hoje à tarde, com o Dr. Ives também, me parece que 19 testemunhas de acusação, 17 de defesa, mais ainda os 3 réus que foram ouvidos também. Então, quase, como você disse, 40 pessoas que foram ouvidas. Imagina essas pessoas ouvidas ao longo dos dias. Então, deverá ser um processo longo, sim, caso esse júri aconteça. E aí, sobre a sua pergunta em relação a quando esse júri poderia acontecer, essa é uma informação muito difícil de precisar, mas conversando com os advogados da família de Genivaldo, eles acreditam que se de fato os réus forem pronunciados, se eles forem encaminhados ao júri popular, eles acreditam que dentro do próximo ano esse júri deve acontecer.
numa estimativa mais otimista, talvez março, abril, esse júri já estaria acontecendo, mas lógico, a justiça segue seu ritmo próprio e a gente não tem como precisar, Mariana. Lucas Moura ao vivo, muito obrigada pelas informações.